Cara, o Strayed eu tive contato bem quando eu era bem novo, assim. Quando eu comecei a curtir som, esse lance de adolescente, assim, de ouvir Iron Maiden, Black Sabbath, essas bandas clássicas, assim. Eu fui ali na galeria do rock, aí comprei uns discos MDC, DRI, Bad Religion, essas bandas, e aí veio lá esses Youth of Today, Minor Threat, essas bandas que eram bandas Strayed da época, né? Gorilla Biscuits. E aí, tipo, foi bem rápido assim, que o pessoal falou, meu, tem uma cena de hardcore aqui em São Paulo, galera que faz shows, que faz os rolês e tal. E aí eu comecei a colar nesses shows e era do pessoal Strayed. Então já logo de cara eu tive contato com isso, assim. Então, sei lá, tava começando a sair de casa quando eu era adolescente, já comecei a colar nesses shows. Eu nunca bebi, nunca usei nenhum tipo de droga, assim, nunca curti desde novo. Então quando eu conheci esse pessoal, já me identifiquei também por isso, assim. E já me identifiquei logo de cara, já comecei a curtir esse rolê, andar com o pessoal. Então eu tenho contato com o Strayed desde bem novo, assim, e curto as ideias até hoje, assim, acho bem... Daria pra gente ficar fazendo uma entrevista só, falando só desse assunto, assim, porque tem muita coisa envolvida e conforme os anos vão passando, você vai acrescentando mais força, assim, nas ideias, sabe? Então você começa a descobrir mais coisas que estão envolvidas nesse lance do álcool, das drogas dentro da sociedade, e vai contestando isso, vai discutindo isso na própria cabeça, com amigos, assim. Então o Strayed pra mim é uma coisa completamente relacionada com o punk, de não aceitar as coisas como elas vêm assim, como elas já vêm assim prontas para quem é adolescente, para diversão, relacionado com maconha, com cerveja, com álcool. E eu acho que ele vem ali meio que num contra a correnteza, assim, levantando várias questões sobre isso, assim, se é necessário usar essas coisas, que é possível se divertir sem isso, e também tem o lance do hábito. Aí entra num lugar, pega uma cerveja. Entra num lugar, vou fumar também, não sei o que, enfim, fica uma coisa meio que, tipo, eu acho que o Strayed também pega um pouco esse lado, de você analisar melhor esses comportamentos, assim, sabe? Mas então, enfim, o meu contato foi esse aí desde novo com punk, hardcore, é isso. Quando eu comecei a dar rolê, a cena Strayed ela não era muito grande, mas eu vi o negócio crescendo extremamente, assim, eu acho que ali tem um pico ali em 96, 97 que era muita gente, muita gente. Dessa geração, a maioria do pessoal já não é mais, hoje em dia tem menos Strayed, eu acho que tem em quantidade, mas o pessoal que continuou daquela época, eu acho que foi amadurecendo muito, assim. Então as coisas que o pessoal consegue fazer hoje em dia relacionadas a isso, elas são mais maduras, assim, sabe? Então eu acho que esse lado é interessante. Eu estava comentando, conforme vai passando os anos, você vai entendendo mais algumas coisas, porque é um estilo, assim, de você viver que diariamente você bate com a sociedade, você está o tempo inteiro nela. E é uma coisa que vai contra. Se você chega num lugar e fala, não consuma essas coisas. Mas por quê? Por isso e aquilo. Aí você começa já, né? Então, eu acho que esse lance pra mim, ele evoluiu dentro de mim, né? Dessa época que eu me tornei quando eu era adolescente, que era uma coisa mais simples, hoje em dia eu considero tomou uma proporção maior dentro de mim, mas a cena Strayed eu acho que hoje em dia ela é não tão significativa, não tão grande quanto antes. Essa é a minha opinião. Então, quando eu tive o primeiro contato com esse pessoal do Strayed, a maioria era vegetariana e já tinham alguns que eram vegans, né? E nessa época a gente recebia muita carta de fora, vinha muito fanzine, trocava coisas de outras cidades, aí tinha um pessoal daqui que produzia também, e eu levava muita coisa para casa para ler, né? E eu sempre, desde o começo, foi inevitável via no encarte das bandas falando de vegetarianismo e tal,
E aí fui conversando com os amigos mesmo, fui tirando umas dúvidas que eu tinha. E eu acho que é uma coisa que eu falo sempre, assim, que a minha questão principal, assim, com o Street, com o veganismo é, tipo, você conseguir viver sem explorar os animais. Eu acho que a frase que eu resumo o veganismo, no meu ponto de vista, é esse. Eu acho que dá pra você se vestir, se divertir, se alimentar, ter todo um dia a dia comum, sem usar produtos de origem animal, em qualquer circunstância, sabe? E eu falei, eu vou experimentar isso, eu acho interessante, quando eu tive os primeiros contatos. E aí eu parei de comer carne, parei de usar as coisas assim de origem animal e achei que tinha... Aí descobri um outro mundo, que é o mundo das alternativas, que também o Street foi um empurrão pra cá também, porque você já contesta um monte de coisa ali da sociedade. Aí veio o lance de contestar o uso de produtos de origem animal, a carne, leite, ovos, derivados e tal. Então foi uma coisa assim, mas peraí, esse alimento aqui, de onde ele vem? O que ele causa? O que ele faz na gente? O que ele causa para o meio ambiente? Enfim, é uma coisa... Também a gente poderia fazer uma entrevista só falando de veganismo. Acho que os assuntos são bem pontuais, assim, que a gente está conversando. Daria para ir muito mais a fundo em cada questão dessa. Mas eu acho que as pessoas, se elas pararem para pensar o quanto que é negativo o consumo de produtos de origem animal para a pessoa mesmo, para o corpo, para o meio ambiente, para os próprios animais, obviamente, que eles acabam virando uma coisa que não é da natureza deles, que é serem produzidos para o abate, para virar um alimento, para virar uma roupa, para virar alguma coisa assim. Então, eu acho que a minha ideia inteira do veganismo veio a partir disso. Então, eu tenho uma vida hoje, é uma vida alternativa dos meios comuns. Você chega lá no supermercado e tipo, eu não como a carne, não como frango, o peixe, o queijo, essas coisas que o pessoal está acostumado a comer. Só que eu descobri uma alimentação alternativa para isso. Então você também uma postura política também, se alimentar de uma forma diferente. Porque vem uma carga toda política por trás disso. Então o veganismo é uma atitude política que está dentro da minha vida e na vida de muitas outras pessoas que eu conheço, e é uma luta diária também, né? Quando você vai se alimentar, você escolher o que vai comer, você conversar para as pessoas, explicar o que você come, o que não come, o porquê e tal, e acaba gerando uma discussão, uma conversa, e até no momento que a gente está aqui. Você está fazendo uma pergunta sobre o assunto, as pessoas vão ver, vão saber que existe esse tipo de questionamento sobre alimentação, e assim o negócio vai andando, vai evoluindo. Não, cara, o veganismo ele vem, eu acho que hoje em dia tá super, hiper bem divulgado, só que as pessoas também têm que ir atrás de informação, sabe? Na época que eu me tornei vegan, não tinha nem internet. Então, tipo, eu não ficava lá procurando no Google, não tinha Google. Era coisa assim, de conversar com as pessoas que já tinham essa experiência, ler sobre alimentação natural, sei lá, tinha coisas... Eu fui atrás de coisas, sei lá, macrobiótico e tal, porque não tinha muita referência na época, né? E fui lendo, fui me informando, então eu acho que para qualquer coisa a informação Então você precisa procurar, vamos supor, para quem tem um interesse no veganismo, obviamente hoje em dia você procura na internet o que é o veganismo, porque a questão política, a questão do corpo, a questão ecológica, tem vários pontos, né? E conversar com pessoas que são vegetarianas, que são veganas. Eu recebo várias mensagens. O pessoal às vezes lá me segue no Instagram, manda uma mensagem, eu parei de comer carne, mas não sei o que, sabe? Às vezes porque a pessoa está interessada e pergunta. Eu acho que tem que ter essa discussão, sabe? Cara, eu acho que a gente está num momento bem estranho, politicamente falando. Eu acho que rola meio que um colapso do capitalismo, né? Eu acho que desde que foi criado o capitalismo,
sempre foi para dar certo para uma parcela muito pequena da sociedade. Só que assim, a sociedade vai crescendo de uma forma meio doentia e um negócio meio que sai um pouco do controle. Então, as coisas que a gente tem visto aí que aconteceu desde o impeachment da Dilma, investimento em coisa estranha lá, quando teve a Copa, aí foi há 4 anos atrás aqui no Brasil, começa a acontecer um monte de coisa assim, tipo, a gente tem que fazer isso aqui para agradar não sei o que lá, de fora sempre. O investimento do Brasil é sempre pensando em coisa de fora e as pessoas que estão aqui dentro estão se matando, estão passando fome, estão sem casa. Aí o investimento é onde? É na repressão, na polícia. Os caras investem aí uma grana na polícia para ficar dando uma segurada na onda, ou seja, o negócio tá... O investimento da política o investimento no governo acaba sendo em cima da repressão, em cima da polícia, para dar uma segurada no pessoal. Então você vê que tá tudo errado, cara. Como você pode pegar R$1 milhão e investir na polícia ao invés de investir diretamente, sei lá, na moradia? Porque tipo, eles investem na polícia para ninguém invadir os lugares, ao invés de investir direto na moradia. Então assim, você vê que assim, é o capitalismo mesmo, ele precisa criar coisas para ficar gerando dinheiro. Então eu acho que não dá certo. Dá certo para quem tem uma empresa lá de arma, entendeu? Os interesses são para pouquíssimas pessoas e fica sempre girando em torno disso. Então você fala, por que não investe na educação? Porque não tem interesse. Por que não investe na moradia? Porque também não tem interesse. Agora os caras investem o quê? Na polícia, nessas coisas. Então você vê que o negócio não deu certo. Tipo, a sociedade parece que está com os dias contados, as pessoas não conseguem mais viver porque está tendo investimento em coisas erradas aí, sabe? Eu acho que dessa forma, tipo, vai acontecer o quê? As pessoas pobres vão sempre aumentar, vão ficar mais pobres e vão ter pouca pessoa com poder, controlando tudo e não vai sair disso, não vai mudar. Imagina, os pobres vão se revoltar, não sei o que, não vão, porque os caras vão investir mais dinheiro na polícia, vão começar a prender mais gente, vai construir presídio, vai fazer, enfim, vai fazendo sempre isso daí. Aí parece que o negócio fica um bolo ali confuso, e aí a gente vê esses escândalos aí da política, não sei quem roubou não sei quem, roubou dinheiro, vai preso, mano, mais um só, porque não, parece que o país nessa parte política, falando do Senado e tal, não vai nada pra frente. Só acontece coisa assim, fulano de tal roubou não sei o que lá, foi preso. Agora aparece, na semana que vem é o outro, e no outro e o outro. Ou seja, mas o que está sendo feito pro país para melhorar? Nada, não está sendo feito nada. Fica falando que vai fazer investigação disso e daquilo e fica nisso daí. Aí fala, vamos prender o cara lá que tinha 1 milhão na conta, mano. De novo, só isso, só fica nisso, não acontece nada, sabe? Você não vê uma notícia de um projeto interessante pro bem da sociedade, pro bem das pessoas. Parece que nada que é investido aqui no Brasil é pra população. Então é por isso que as coisas não vão dar certo, sabe? Esse lance de ter a direita meio em alta assim, ela é completamente relacionada com a crise. Tipo, as pessoas que viram o PT no poder muito tempo, que é considerado de esquerda, mas não é de esquerda, e aí as pessoas falam, esses caras ficaram um tempão aí no poder, roubaram, não sei o que, a gente tá ferrado e tal. E aí a direita extrema, ela cresce nesse momento. Isso daí, tipo, se você for pegar a história política do mundo, aconteceu diversas vezes em muitos países. A política do PT, que eu não sou especialista em política, eu só analisei um pouco as coisas pelo que a gente vai lendo aí um pouco, né? Vamos supor, deu um ruim de grana no governo lá, aí o que os caras fazem? Bota no cu de todo mundo. Quem é pobre se ferra, quem é classe média se ferra, quem é rico se ferra. E aí quem era rico ficava puto com isso daí, entendeu? Porque os caras nunca aceitaram ter prejuízo, ganhar menos dinheiro. E aí eu acho que quando é um governo que é de direita, eles fazem
só coisas para agradar as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder, e enfia tudo lá, o nabo nas pessoas que são mais pobres, que têm pouca voz ativa, não conseguem se expor dentro da sociedade. E aí que está o lance a direita extrema começa a ficar essas revoltas, porque esses comunistas, esses povos aí estão fazendo coisa para acabar com o Brasil e tal. Então, mano, é uma super hiper confusão isso também, porque você vê depoimento desse tipo de gente, é bem esquisito, é meio nada com nada, mistura coisa da volta dos militares, mano, é uma confusão do caramba também, que se você fosse pegar isso e botar na prática mesmo, é um negócio meio filme, assim, ficção, que não tem base, não tem embasamento com nada, é bem estranho, assim. Então, você vê que o negócio está bem bagunçado. As pessoas não sabem meio que com quem se revoltar. E aí fica criando esses MBL da vida aí pra ficar, sei lá o que, achar graça em alguma coisa pra continuar a viver. Mas, politicamente falando, é uma estupidez, uma coisa que não faz o menor sentido. A legalização da maconha é uma coisa que, desde as primeiras vezes que eu comecei a ler e me interessar por esse assunto, ele sempre foi um assunto bem interessante, porque aqui no Brasil, eu acho que eu não consigo te falar, não sou também tão adentro desse assunto para falar se vai ser legalizado ou não aqui. Eu não tenho uma noção do como tá isso daí, o que vai acontecer. Mas eu acho que se acontecer, vai ser de uma forma negativa. Eu acho a legalização das drogas, da maconha no caso, uma coisa interessante. Só que para ser interessante, ela teria que entrar, sei lá, numa produção alternativa disso. Não pegar uma Philip Morris, fazer a maconha deles e dominar o mercado, entendeu? Aí eu acho que aí você não vai legalizar coisa nenhuma, porque vai continuar a ter a venda ilegal da maconha como tem hoje em dia. Aí quer dizer que assim, você está plantando uma maconha lá na sua casa, você vai ser preso do mesmo jeito. Eu não sei se isso vai mudar. Não sei como que, tem que ver como que fariam todas as leis. Eu não acho que vai ser uma coisa que tipo, quem é o hippie lá que tem o pé de maconha na casa vai se dar bem. Eu acho que não vão deixar legalizar a maconha dessa forma, sabe? Porque assim, em Amsterdã, que é legalizada a maconha, as pessoas que têm os coffee shops que vendem, elas têm uma quantidade limite que elas podem produzir e vender. E lá existe tráfico de droga. Para as pessoas que vendem a quantidade a mais que já não está na lei. Ou seja, também tem coisa ilegal lá rolando. Tem gente vendendo maconha na rua, que também é ilegal, que não é autorizado, um cara que montou. Então, cara, é assim, o capitalismo, ele vai sempre achar um monte de furo ali, um monte de erro para acontecer coisa errada, sabe? Então, o legalizar que as pessoas acham legal, é legal, mas como que vai ser legalizado? Você vai poder ter a maconha lá na sua casa e produzir para você, para o seu consumo, para os seus amigos, isso vai ser ok? Eu acho que não. Não vão deixar ser dessa forma, entendeu?